already. É ótimo estar aqui. I loved your singing of those great psalms and hymns. Eu adorei o cântico desses grandes salmos e hinos. I loved how loudly and how well you sang. Eu acho maravilhoso o jeito que vocês cantam alto e lindamente. And it's a delight to be here at the Reformed Baptist Church of Francisco de Morato. E é ótimo estar aqui nessa igreja batista reformada em Francisco Morato. And it's also a delight to be here for the first module of the Confessional Baptist Seminary of Brazil. Também é ótimo estar aqui para o primeiro módulo do Seminário Batista Reformado Confessional no Brasil. Also known as the Covenant Baptist Seminary, Também Covenant Baptist Theological Seminary of Brazil. Também conhecido como o Seminário Teológico Batista da Aliança no Brasil. I'm standing here trying to absorb how great God has been. E eu estou aqui tentando absorver o quanto tudo isso é bom, maravilhoso. And expanding the ministry of Covenant Baptist Theological Seminary E poder aplicar aqui esse seminário batista reformado through men like Jorge Rodriguez and Marcus Paichal. Sorry? Through men like E ver esse seminário ser conduzido pelo pastor Rodrigues e pelo pastor Marcos Paixão. Now, as I sought counsel and prayed about what I should preach tonight here in Brazil, E à medida que eu orava e consultava a Deus sobre o que eu deveria pregar aqui no Brasil, I determined to preach to you the very last message I gave to my own church eu decidi pregar para vocês o que eu preguei para a minha própria igreja, before traveling to South America. antes de vir para a América do Sul. I hope it is what God would have me set before you this evening. Eu espero que seja isso que Deus tenha determinado para ser pregado esta noite. My theme is how long, Meu tema é por quanto tempo, or why does God delay to answer our prayers? ou por que Deus demora em responder às nossas orações. Now, here's one of the reasons I preached this in Owensboro. Agora, eu quero pontuar aqui uma razão do porquê eu preguei isso na minha própria igreja. We have been thinking and praying for most of a year now A gente tem orado with por regard mais de... Sorry. Nós temos orado por mais de um ano agora, to our need for larger facilities to house the ministry of the church and seminary. pedindo para que a gente pudesse aumentar o espaço do nosso seminário e da igreja. I drive around our city Eu dirigi pela cidade and see large, beautiful church buildings e eu via prédios de igreja maravilhosos. sitting completely empty E eles pareciam completamente vazios, since the beginning of COVID, desde o início do Covid-19. or perhaps being used for half a day per week. Ou pelo menos esses mesmos prédios talvez tenham sido usados por metade da semana apenas. So I say when I pray, Então eu orava desse jeito: Lord, you own all these things. Senhor, Tu é possuidor de todos esses prédios, de todas essas coisas. They are not using them. E eles não estão utilizando isso. We can use them. Mas nós podemos utilizar. Why don't you give us one of these facilities? Porque o Senhor não nos dá um desses prédios. You've done that for other churches. O Senhor fez isso por outras igrejas. How long before you answer our prayers? Quanto tempo, Senhor, até que Tu responda às nossas orações? But I don't want you to think that this is the only how long that I have in mind. Mas eu não quero que vocês pensem que esse é o único por quanto tempo que eu tenho em mente. I believe that some of you, Eu acredito também que alguns de vocês, perhaps not a few of you, e tenho certeza que não são poucos, have the same question in your minds. pensam do mesmo jeito, têm a mesma questão em vocês. The question, how long? A pergunta é: quanto tempo? You have prayed for what seems a very long time, Você ora pelo que pode ser um tempo muito longo, for good things and for things that are very important to you. por coisas muito boas e que são importantes para você. And what has happened? E o que acontece? Nothing. Nada. You want to say to the Father, Você quer dizer ao Pai, você diz ao Pai, and perhaps you have said to the Father, e provavelmente você disse sim: how long? quanto tempo, Senhor? Why do you delay to answer my prayers? Por que Tu demoras em responder a minha oração? So that's my theme tonight. Então esse é o meu tema essa noite. How long? Por quanto tempo?
And here's how I want to work through the subject this evening. E é assim que eu quero abordar o assunto esta noite. Roman numeral 1, O número 1, the question asked frequently in Scripture. a pergunta feita frequentemente na Escritura. Roman numeral 2, Tópico número the 2, question answered generally in Scripture. a pergunta respondida de maneira geral na Escritura. And Roman numeral 3, E o tópico número the 3, question answered specifically in Scripture. a questão respondida especificamente na Escritura. First of all, the question asked frequently in Scripture. Primeiro de tudo, isso é muito perguntado ao redor da Escritura. When I raise the issue of long unanswered prayers, Quando eu levanto a questão sobre orações longas e não respondidas, I am raising an issue that is mentioned everywhere in Scripture. eu estou levantando uma questão que é amplamente feita na Escritura. This is just a sample. Isso é só uma amostra. Psalm 6:3. O Salmo de número 6, 3. And my soul is greatly dismayed. A minha alma está a minha alma está desfalecida. But you, O Lord, how long? Mas tu, ó Senhor, por quanto tempo mais? Psalm 13:1. O Salmo 13, verso 1. How long, O Lord? Quanto tempo, ó Senhor? Will you forget me forever? Tu me esquecerás para sempre? How long will you hide your face from me? Quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Psalm 35:17. O Salmo de número 35, verso 17. Lord, how long will you look on? Senhor, até quando o Senhor apenas olhará? Rescue my soul from their ravages, Resgate a minha alma das vinganças deles, my only life from the lions. a minha alma da boca dos leões. Psalm 74:10. Salmo de número 74, verso 10. How long, O God, will the adversary revile? Por quanto tempo, ó Senhor, o adversário vai prevalecer And the enemy spurn your name forever. e os inimigos envergonharão o seu nome para sempre? Psalm 84. O Salmo de número 80, verso 4. How long will you be angry with the prayer of your people? Por quanto tempo o Senhor vai ficar bravo com as orações do seu povo? Psalm 90:13. O Salmo de número 90, verso 13. Do return, O Lord. How long will it be? Retorne, meu Deus, por quanto tempo mais? And be sorry for your servants. Tenha misericórdia dos teus servos. Psalm 94:3. O Salmo de número 90, verso 15. How long shall the wicked, O Lord, how long shall the wicked exult? Quanto tempo mais o ímpio será exaltado, Senhor? Por quanto tempo mais? Habakkuk 1:2. Abacuque, capítulo 1, verso 2. How long, O Lord, will I call for help and you will not hear? Por quanto tempo mais, Senhor, pedirei por ajuda e o Senhor não ouvirá? I cry out to you, violence, Eu clamo a Ti, Senhor, violência, yet you do not save. e ainda assim o Senhor não me salva. Revelation 6:10. Apocalipse, capítulo 6, verso 10. And they cried out with a loud voice, saying, E eles clamavam em alta voz, dizendo: How long, O Lord, Por quanto tempo, ó Senhor, will you refrain from judging and avenging our blood on those who dwell on the earth? o Senhor vai refrear o julgamento e a vingança do nosso sangue que se derrama sobre a terra? But here's some passages that don't use the exact terminology of how long, Aqui existem algumas passagens que não usam exatamente a terminologia de por quanto tempo, but speak of long unanswered prayer. mas fala a respeito de orações que são feitas e não respondidas. Psalm 119:82. O Salmo de número 119, verso de número 82. My eyes fail with longing for your word. Os meus olhos desfalecem esperando pela sua palavra. While I say, when will you comfort me? E eu digo, quando o Senhor virá me consolar? Psalm 119:123. Salmo de número 119, verso de número 123. My eyes fail with longing for your salvation Meus olhos desfalecem esperando pela sua salvação and for your righteous e word. pela sua palavra de justiça. Psalm 143:7. Salmo de número 143, verso 7. Answer me quickly, O Lord. My Res- spirit fails.
Responda-me rápido, Senhor, o meu espírito desfalece. Do not hide your face from me, Não esconda a sua face de mim, or I will become like those who go down to the pit. ou eu serei como aqueles que descem à sepultura. What do we learn from all these how long prayers of Scripture? O que nós conseguimos aprender desses por quanto tempo mencionados aqui na Escritura? Well, if you find yourself feeling and praying how long, Bom, se você se encontra essa noite sentindo por quanto tempo e vê que suas orações não são respondidas, you should not think that some unparalleled phenomena or providence has overtaken you. você não deve pensar que algo sem precedentes e fenomenal te atingiu. You have entered into the fellowship with God's people from every age. Você tem relacionamento e você se identifica com grandes santos de todas as eras que passaram pelo mesmo que você está passando. Do not feel all alone. Não se sinta sozinho. Realize that your experience is parallel to that of many saints. Perceba que a sua experiência coincide com a de todos esses santos. Here's another practical lesson. Existe aqui outra lição prática também. Do not grow angry or impatient with God in your long unanswered prayers. Não fique impaciente não fique bravo e impaciente com Deus quando Ele não responde suas orações. Remember the counsel of Scripture. Lembre-se do conselho da Escritura. 1 Peter 5:6 warns us, 1 Pedro, capítulo de número 5, verso 6, nos adverte. therefore humble yourselves under the mighty hand of God. Portanto, se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus. Humble yourselves. Se humilhe. Don't be impatient. Don't be impatient. Não fique impaciente. Don't be angry with God. Não fique bravo com Deus. Humble yourselves under the mighty hand of God. Mas se humilhe debaixo da sua poderosa mão. And then realize that God answered the long unanswered prayers of those other saints. E aí perceba que Deus respondeu a oração longa desses outros santos que oraram como você. Those prayers are recorded in Scripture Essas outras orações estão registradas na Escritura, because God in His own way and time porque Deus, em seu tempo oportuno, answered those prayers. respondeu a essas orações. Believe that in line with His usual providence, Acredite que, dentro da sua soberania e providência, that the same blessing will come to you Am- in due time. a mesma bênção virá sobre você, a bênção que veio sobre os outros santos, As Psalm 5:6 says, virá sobre você em tempo oportuno. I'm at 1 Peter 5:6. E é isso que 1 Pedro 5 diz. He will exalt you in due time. Se humilhe porque Ele te exaltará em tempo oportuno. But notice secondly this evening, Sorry? notice secondly, Perceba também the question answered generally in Scripture. a questão respondida de maneira geral na Escritura. There is a general answer Existe uma resposta geral given in Scripture dada na Escritura as to why God takes so long to answer some of our prayers. do motivo pelo qual Deus demora em responder às nossas orações. This answer is probably found in many passages, Essa resposta é encontrada em diversas passagens, but I have in mind two specific passages. mas eu tenho em mente duas passagens muito específicas. First of all, Revelation 6, verse 11. A primeira se encontra em Apocalipse de capítulo de número 6, verso de número 11. This verse follows the cry of how long from the martyred saints in verse 10. Esse capítulo trata a respeito do por quanto tempo que oraram os mártires. And is a kind of answer to their question. E esse verso é meio que uma resposta à sua pergunta de por quanto tempo, Senhor? And there was given to each of them a white robe, E a cada um deles foi dado. Let me just open this passage. sure, Vamos abrir em go ahead and read Romanos it. 6:11. Em Romanos não, Apocalipse 6:11.
E a cada um deles recebeu túnicas brancas, e lhes foi dado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Focus on the word completed. Foque na palavra completo. It speaks of fulfillment. Fala de plenitude, From it, we may infer that God had purposes, e por isso nós podemos inferir que Deus tem propósitos, and certainly gracious purposes, e certamente propósitos graciosos. in his delay in answering the prayers of the martyrs. E é por isso que ele demorou em responder à oração dos mártires. Turn to a second passage, Agora vamos para uma segunda passagem. 2 Peter 3, and I want you to look at verses 9 and 15. Eu quero que vocês vão até 2 Pedro e olhem os versos o capítulo de número 3, versos 9 e 15. 2 Pedro 3, 9 e 15. Diz assim: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. E o verso de número 15 diz assim: Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida. What is Peter saying here? O que é que Pedro está dizendo aqui? He's talking about the second coming of Christ, Ele está falando a respeito da segunda vinda de Cristo, the promise of his coming, a promessa do seu advento, which verse 4 mentions, que o verso de número 4 menciona. and he's commenting on the seeming long delay in Jesus' return. E parece que Jesus está demorando em voltar. God seems slow in fulfilling the promise of Christ to come again. Deus parece demorar em cumprir a sua promessa em respeito à volta de Cristo. But Peter tells us God has a good reason. Mas Pedro nos informa que Deus tem uma boa razão. In fact, he has a great reason. E de fato ele tem uma ótima razão. It is that God's purpose of salvation to a lost world may be fulfilled. Porque Deus tem o propósito de salvar um mundo perdido. This delay gives them space for repentance. Essa demora dá aos ímpios um espaço de tempo para se arrependerem. It's the salvation of an elect world. É a eleição. Sorry? It's the salvation of an elect world. É a salvação de um mundo que ainda não foi alcançado, não foi eleito ainda. And of the elect in the world that delays the second coming. É um propósito para aqueles que foram eleitos no mundo, e é um propósito para eles, para serem salvos na segunda vinda de Cristo. And when that gracious purpose is fulfilled, E quando esse propósito gracioso acontecer, when that redemptive purpose is fulfilled, quando esse propósito redentivo acontecer, the promise of the parousia will no longer be delayed. Parousia? A promessa da parousia vai ter cumprido o seu propósito, não vai mais demorar. What's the practical lesson here? O que é a lição prática aqui? God always has Deus sempre tem good, gracious, and redemptive purposes in his seeming delay to answer our prayers. um bom propósito e um propósito redimido em não responder às nossas orações. Listen to what Thomas Goodwin says in an essay called The Return of Prayers. Vamos ver o que Thomas Goodwin diz a respeito. He says about? Thomas Goodwin. He says about? A respeito de quando as considerações, aquilo que nós pedimos nos é garantido. Can I read it? Yes, please. Thomas Goodwin diz: a consideração do tempo em que as coisas que pedimos são concedidas pode nos ajudar muito a discernir sem resposta às nossas orações, pois Deus, que faz todas as coisas em peso e medida, mostra sua sabedoria e amor, tanto na estação como a dar as coisas em si.
Deus considera todos os momentos da sua vida e ainda escolhe o melhor e mais adequado tempo para responder às suas orações. Em um tempo aceitável eu te ouvi. Então, como Davi também diz, ele orou em um tempo aceitável. Portanto, de acordo com isso, Deus responde no momento melhor e mais aceitável para nós, pois Ele espera ser gracioso, pois é um Deus de julgamento. Isso é, Ele é um Deus sábio, que conhece os momentos e épocas mais adequadas para usar de bondade e distribuir seus favores. The verse mentioned here by Goodwin is a wonderful encouragement. O verso mencionado aqui por Goodwin é um grande encorajamento. Listen to Isaiah 30:18. Ouça o que diz Isaías 30, verso 18. Let me just open. Yep. Isaías 30, versos 18. O 30:18 diz assim: Pois isso o Senhor esperará, para ter misericórdia de vocês. Ele se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de justiça. Felizes são todos os que nele esperam. It's exactly because the Lord longs to be gracious to you. É exatamente porque Deus demora em mostrar sua misericórdia para você, That He waits to have compassion on you. que Ele espera para ter misericórdia de você. Continue, therefore, to cry to Him for mercy. Continue então pedindo pela misericórdia dEle. You can be absolutely sure that God has a good reason why He has not answered your prayers. Você pode ter absoluta certeza que Ele tem que Ele tem um bom motivo para ainda não ter respondido sua oração. When the answer finally comes, Mas quando a resposta finalmente vem, you will see the wisdom você verá a sabedoria and the grace e a graça and the redemptive purpose e o propósito redentivo that God had in delaying the answer to your prayer. que Deus teve em demorar a responder a sua oração. Trust the God of all the earth to do right. Confie que o Senhor Criador de toda a terra faz o certo. But here's another practical lesson. Mas existe aqui também uma outra lição prática. It may be, dear brother or sister, Pode ser, querido irmão ou irmã, that there is a time and season coming que, when, Go ahead. que pode ter um tempo e uma estação apropriada vindo, when God foresees that it'll be most for your good and His glory, que Deus antevê que será melhor para o seu estado e para a glória dele, to bring the answer to your prayers. trazer a resposta para as suas orações. And you must hope and believe E você deve esperar e crer that such a blessed and timely result que esse tempo abençoado, que esse resultado no tempo apropriado will come in God's providence for your long unanswered prayers. virá como providência de Deus para responder a sua oração que parece estar demorando. So the Bible gives this general answer to Então- why our prayers are long unanswered. Então a Bíblia nos dá essa resposta geral do porquê Deus muitas vezes demora em responder às nossas orações. But I believe that the Bible gives us more specific answers, Mas eu também acredito que a Bíblia nos dá respostas mais específicas. and this brings us to our third point, E isso nos traz ao nosso terceiro ponto, the question answered specifically in Scripture. a questão respondida de maneira específica na Escritura. Why, more specifically, may God delay the answer to your prayers? Por que, mais especificamente falando, Deus demora em responder às suas orações? I will only cite 4 reasons. Eu vou listar algumas razões, I'm sure there are more. e eu tenho certeza que existem muito mais. But God delays His answers to our prayers, Mas Deus demora em responder às nossas orações. first, Primeiro, to test and exercise our faith. para testar e exercitar a nossa fé.
This is implied by James' teaching about the testing of our faith in James 1, 2-4. Isso está implícito em Tiago, no ensino de Tiago, capítulo de número 1, versos 2 e 4. Vamos abrir então em Tiago, capítulo 1, versos 2 e 4. Diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que vocês sejam aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. And also look at the language of Peter in 1 Peter 1, 5-7. E olhe também para a linguagem de Pedro, em 1 Pedro, capítulo de número 1, 5-7. Peter. 1 Peter 1, 5-7. Nós vamos para... Let's open there. Yeah. and read Vamos it. abrir 1 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 7. 1 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 7. Que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso vocês se alegram, ainda que agora sejam necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco mais de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora seja provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Both James and Peter speak of the perfecting of our faith through trial. Ambos, Tiago e Pedro, falam a respeito da provação da nossa fé por meio de desafios. Well, I ask you, Bem, eu te pergunto, is long unanswered prayer a trial? não seria uma oração que demora a ser respondida um desafio? Não seria isso um teste, uma provação? Then we may conclude that such trials test and refine our faith. E por aí nós podemos concluir que esse teste prova e refina a nossa fé. Listen to William Gurnall and how he speaks of this matter. Olha, vamos ver William Gurnall e aquilo que ele fala a respeito desse assunto. A Christian must... Right there. Ok. O cristão deve confiar em um Deus o cristão deve confiar em um Deus que se retira. Isaías 50:10. Aquele que anda nas trevas e não vê a luz, confie no nome do Senhor e permaneça com seu Deus. Isso requer uma santa ousadia de fé. De fato, para se aventurar na presença de Deus, como Esther em Assuero, quando nenhum sorriso pode ser visto em seu rosto, nenhum cetro de ouro da promessa percebida pela alma, como apresentado para encorajá-la, aproxime-se e prossiga com esta nobre afirmação: se eu perecer, perecerei. Não mais confiar não apenas em uma retirada, mas em um Deus matador. Jó 13:15. Não quando seu amor está oculto, mas quando sua ira irrompe. Agora, para uma alma se aproximar de Deus, por uma recumbência de fé, enquanto Deus parece atirar sobre ela e disparar sua carranca como flechas envenenadas nela, é um trabalho árduo, irá testar a coragem do cristão de propósito. No entanto, esse espírito masculino que encontramos na pobre mulher de Canaã, que pega as balas de Cristo disparadas contra ela, e com uma fé humilde e ousada, envia de volta em sua oração. And listen to Thomas Boston in his treatise, The Crook and the Lot. Vamos ouvir também o depoimento de Thomas Boston. Outra finalidade que a providência visa é levar o crente a limpar seus próprios e todos os fundamentos criados,
para fixar sua confiança e esperança somente no Senhor, para que não confiemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. A vida de um cristão aqui deve ser uma vida de fé, e embora a fé possa agir mais facilmente quando tem alguma ajuda dos sentidos, ela certamente age mais nobre quando age em oposição aos sentidos. Então, é pura fé quando se sustenta apenas em suas próprias pernas nativas, poder e palavra de Deus. E assim deve ser quando os assuntos são levados ao ponto mais extremo da desesperança. These are great words. Essas são grandes palavras. Then it is pure faith, Essa é a fé pura, when it stands only on its own native legs, que permanece em suas próprias pernas. the power and word of God. O poder da palavra de Deus. Here's some practical lessons for the first reason for unanswered prayer. E aqui existem algumas lições práticas sobre orações não respondidas. If the refinement of our faith is the goal of unanswered prayer, Se o refinamento e crescimento da nossa fé é o objetivo de uma oração não respondida, then do not give in to the opposite temptation. então não deixe a tentação te levar. Don't give up believing, Não pare de crer, don't give up praying, não desista de orar, for these things would frustrate the very end for which God waits to be gracious to you. porque desistir vai frustrar o objetivo pelo qual ainda Deus não respondeu a sua oração. In the crucible of unanswered prayer, Em a crucialidade da oração não respondida. be strong in faith, giving glory to God. Sir, what's this? I don't understand that. In this, The crucible, what's this? the fiery trial. Crucible is like a fiery pit. Ok. Na prova da oração não respondida, seja forte na fé, dando glória a Deus. Remember Abraham's reaction to unanswered prayer in Romans 4. Lembre da reação de Abraão a uma oração não respondida, catalogada em Romanos, capítulo de número 4. Yet with respect to the promise of God, Let me just open. Vamos abrir em Romanos, capítulo de número 4. verses 20 and 21. All right. Romanos 4, 20 e 21 diz assim: Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus, plenamente certo de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. What should we do when our prayers are unanswered? O que nós devemos fazer quando nossas orações não são respondidas? What does God want us to do? O que é que Deus quer que a gente faça? Does he want us to grow weak in faith? Ele quer que a gente cresça fracos na fé? No, he wants our faith to grow stronger. Não, Ele quer que a nossa fé cresça mais forte. Unanswered prayer should make us determined to give glory to God As orações não respondidas servem para dar glórias a Deus, by growing strong in faith. ao crescermos fortes e não vacilantes na fé. But there's a second specific reason Mas há uma segunda razão bem específica for unanswered prayer. para uma oração não respondida. It is to refine and purify our desires. É para refinar e purificar os nossos desejos. James 4:3 says, Tiago 4:3 diz. go ahead and read it. All right, just a second. Tiago 4:3. 4:3 de Tiago diz: Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastares em vossos prazeres. Impure motives frustrate the answer to our prayers. Sorry? Impure motives frustrate the answer to our prayers. Motivações ímpias frustram as nossas orações. Now, I'm not saying that your motives are completely wrong.
Eu não estou dizendo que suas motivações são completamente erradas. I'm not saying that my motives are completely wrong. Eu não estou dizendo que as minhas próprias motivações são completamente erradas. And I'm certainly not saying that you're only praying to consume your answered prayers on your own pleasures. E eu não estou dizendo que você só ora para gastar as suas próprias orações em seus prazeres e deleites. But when prayer goes unanswered, Mas quando Mas quando uma oração não é respondida, it's necessary to raise the question of our motives. é necessário levantar a questão a respeito das nossas motivações. Perhaps our motives stained with sin. As nossas motivações têm conexão com o pecado? Should not unanswered prayer Uma oração não respondida não deveria must make us take our souls out pegar as nossas almas and examine them for Yes. what may be delaying the other answer to our prayers. e examiná-las, a motivação do porquê ela está orando e pedindo isso. I think it should do that for me. Sorry? I think it should do that for me. Eu acho que eu deveria analisar a minha alma. And I think it should do that for you. Eu acho que você deveria analisar a sua. Listen to Thomas Goodwin. Ouça Thomas Goodwin. He remarks, Aqui ele marca: when your heart had let all carnal purposes go, Sorry, just Thomas Goodwin diz assim: quando o coração se despe de todos os desejos carnais. Nossa, it's hard. I haven't translated that. okay, Can you explain it? yeah, I can. When your heart lets all carnal purposes go, Quando o seu coração deixa todos os propósitos carnais irem and goes back to God alone, e volta para Deus completamente. then the thing prayed for comes to pass. Sorry? Then the thing that you prayed for will come to pass. Então aquilo que você orou passa. Here's the lesson from all of this. Aqui está a lição para tudo isso. Unanswered prayer is like a sieve or a filter of a divine gold miner. A oração não respondida é como um filtro divino de minerar ouro. We have this picture in our country. Nós temos essa figura no nosso país. Perhaps you don't have it, Talvez vocês não tenham, but of gold miners with a sieve in their hand, mas mineradores de ouro, eles têm uma peneira nas suas mãos scooping up the gravel in a stream e eles ficam tirando e limpando o ouro. and shaking it and shaking it and shaking it. E eles ficam balançando, balançando e balançando. And God is like that gold miner. E Deus é como esse minerador de ouro. He shakes us Ele nos sacode until all the gravel of our fleshly desires drains away. até que toda a sujeira dos nossos desejos carnais desaparecem. And then all that remains are the gold nuggets E aí tudo que permanece é o ouro, of pure and God-centered desire. o puro desejo do coração de Deus. Don't fail to examine your motives. Não falhe em examinar as suas motivações, When prayer goes a long time unanswered. porque a sua oração pode ficar muito tempo sem resposta. But here's the third specific reason for unanswered prayer. Mas aqui tem também um terceiro motivo porque uma oração não é respondida. Please turn to Psalm 126. Abra no Salmo de número 126. I think this is a classic illustration Eu acho que essa é uma ilustração clássica of what happens when long unanswered prayer is finally answered. do que acontece quando uma oração que parece demorar é finalmente respondida. Go ahead, read it. The The whole psalm. O Salmo inteiro diz, Salmo de número 126: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha.
Então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cântico de alegria. E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes de Neguebe. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. The long 70-year captivity in Babylon O grande cativeiro de 70 anos na Babilônia made fantastically sweet the fulfillment of the return to the promised land. fez com que o retorno à terra prometida fosse imensamente doce. And may not the delay in the answer to our prayers Bom, pode ser que a demora em responder às orações make their answers more sweet and our thanksgiving more joyful. possa fazer com que a resposta seja mais doce e dê mais glórias a Deus. I'm going to skip the next two quotations and go directly to number 4, okay? All right. Here's the fourth reason for God not answering our prayers. Aqui tem a razão número 4 do porquê Deus muitas vezes não responde às nossas orações. It is to exalt and glorify His own name. É para exaltar e glorificar o seu próprio nome. God's purpose, as with Abraham, is to bring glory to Himself. O propósito de Deus, como em Abraão, é dar glória ao seu próprio nome, In the way He answers our prayers. na maneira pela qual Ele responde às nossas orações. When He answers our prayers, it will be seen Quando Ele responder às nossas orações, todos verão that it was in a way that only God could do. que foi uma maneira que somente Deus poderia fazer. The answer will be stunningly something that only God could have done. A resposta será maravilhosa, algo que só Deus pode fazer. We have a saying, Nós temos um ditado: it will be a God thing. será uma coisa de Deus. Yes, we should use the means. Sorry? We should use the means Sim. of bringing about good things for ourselves. Sim, nós deveríamos usar todos os meios para trazer coisas boas a nós. But God will, in His answer to our long unanswered prayers, Mas Deus, quando responde às nossas longas e demoradas orações, manifest His glory in a way manifesta a sua glória de tal modo that will exalt and glorify His own name que só exaltará o seu próprio nome and cause us to stand in awe of His goodness and power. e nos faz ficar diante e impressionados da sua beleza e do seu poder. Why the delay, do you ask? Por que a demora, você pode perguntar? Why do my prayers go unanswered? Por que as minhas orações ainda não foram respondidas? These are some of the reasons. Eis aí algumas razões. To test and exercise and enlarge your faith. Para testar e provar e aumentar a sua fé. To purify and refine your desires and motives. Para purificar e refinar as suas motivações e os seus desejos. To increase and sweeten your gratitude when the answer finally comes. Para aumentar o prazer de quando a resposta, para aumentar o seu prazer e a doçura de quando a sua oração for respondida. To bring the most glory to God. Para trazer mais glórias para Deus. Now, several things by way of closing application. Bom, agora algumas palavras finais de aplicação. Think that your prayers may already have been accepted. Your prayers are accepted. Have already been accepted by God. Entenda que as suas orações já foram recebidas por Deus. It's an encouraging thought, isn't it? Esse é um encorajamento grandioso, não é? God has not yet answered your prayers, Deus ainda não te respondeu, but He has accepted your prayer. mas Ele ouviu as suas orações. It's not that He hasn't decided to answer yet. Não que Ele não tenha decidido responder ainda. He has heard and accepted your prayers. Ele aceitou e recebeu a sua oração.
He only waits to make the answer more timely. E a única forma de fazer a oração ser mais rápida, More sweet, mais doce, more glorifying to himself mais gloriosa para Ele mesmo than you can imagine. do que você pode imaginar. But look Olhe, for the recompense and reward of your prayers as a means to persevering in prayer. olhe para as recompensas. Just a second. Olhe para as recompensas e o prêmio que você receberá por perseverar em sua oração. The answer will come in the appointed time. A oração virá em tempo oportuno, a resposta virá em tempo oportuno. As you labor in your prayers, À medida que você labuta em oração, beseeching God, buscando a Deus, occasionally look up ocasionalmente olhando para cima and take a peek at the answer and the promise that is coming. e olhando pela fé um relance da promessa e da resposta que virá. This will make you persevere in prayer. Isso vai fazer você perseverar em oração. And then trust. E essa confiança, Trust the wisdom of the Lord confiança na sabedoria do Senhor, in the way and timing of answering our prayers. no tempo oportuno de responder a sua oração, His wisdom and timing a sua oração, a sua sabedoria sempre oportuna, are constructed on the foundation of infinite knowledge. estão construindo a fundação de sabedoria infinita. You will see when it comes Você verá verá que quando ele vir, that the answers to your prayers are sweet as respostas para a sua oração são doces. and your thanksgiving greater than you could have imagined. E você vai dar mais glórias a Ele do que você já podia imaginar um dia. Now, I have one last word to say. Eu tenho uma última palavra a dizer. Some of you may have been praying for salvation, Talvez alguns de vocês estão orando por salvação, but you do not think that salvation has yet come. mas você não acha que a salvação chegou ainda. It seems like you have prayed for salvation, Parece que você orou por salvação, but God has not answered your prayers yet. mas Deus ainda não está respondendo a sua oração. Let me give you a couple of words of counsel. Deixe-me dar duas palavras de conforto. Keep seeking God's salvation. Continue buscando a salvação que vem de Deus. Do not give up seeking God's salvation. Não desista de buscar a salvação de Deus. When you seek Him with all your heart, He Quando- will let you find Him. Quando você buscar de todo o seu coração, você o encontrará. And encourage yourself with these words. E se encoraje com essas palavras. The Lord longs to be gracious to you, O Senhor demora em responder a você. and He waits on high to have compassion on you. E você deve esperar para que Ele tenha alta compaixão de você. And then be rebuked. E seja corrigido. Did you pray for salvation? Você orou por salvação? And now have you stopped? E agora parou? You're not praying for salvation anymore? Você já não está mais orando por salvação? If you've given up seeking God Se você parou de buscar a presença de Deus, because He didn't answer your prayers immediately, porque Ele não respondeu às suas orações imediatamente, repent! se arrependa. To whom else can you go? Para mais quem você deve ir? Jesus alone has the words of eternal life. Só Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna. Do you think salvation will be gained Você acha que a salvação vai ser ganha by the brief and weak prayers that you've given God? pelas breves e fracas orações que você está dando a Deus? They were brief and weak. Sorry? They were brief and Elas weak. são breves e fracas. And this is proven by the fact that you've given up. E isso é provado pelo fato de que você desistiu delas. No, you must seek God with all your heart. Mas você deve buscar a Deus de todo o coração. And this means praying and praying. E ore, e And ore, pray. e ore. And when you seek God with all your heart, E quando você buscar a Deus de todo o coração, He will let you find Him. você o encontrará. Let's pray. Vamos orar. Father, we come to you Senhor, nós viemos até a Ti, asking that if someone has stopped seeking your salvation,
pedindo por aqueles que pararam de pedir por sua salvação, that you would rebuke them que o Senhor os corrija and give them repentance. e dê a eles arrependimento. And we pray for your weary people E nós estamos orando pelo teu povo, who sit here this evening with long unanswered prayers. que se sentaram aqui nessa igreja com orações longas e não respondidas. Give them a word of comfort, we pray. Dê a eles uma palavra de conforto, eu oro assim. Give them a word of counsel. Dê a eles uma palavra de conselho. Give them the heart to keep praying. Dê a eles uma And give them the vontade de heart, continuar orando. give them the heart to believe that you will answer their prayers. Um coração cheio de fé que o Senhor responderá às suas orações. In Jesus' name, No nome do Senhor Jesus. amen. Amém.